digo sempre, aperta o cinto da fé, liga o Wi-Fi aí e vamos que vamos, beleza? Sem mais delongas, abra a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Enquanto vocês vão abrindo, 1 Samuel capítulo 16. As crianças, Jesus sempre tratou as crianças de uma forma íntima e particular, né? Ele disse que o reino pertence a elas, ele disse que nós temos que nos assemelhar como elas. Então tem algo maravilhoso nas crianças, né? Então eu queria que vocês prestassem atenção, o que as crianças têm algo para transmitir. Ontem, lá no Jesus Day, e um dos momentos que nós estávamos lá, um descer do Espírito Santo que estava, várias crianças sendo cheias do Espírito Santo. Nós estávamos lá e eu estava junto com aquelas crianças, eu vi várias sendo cheias do Espírito Santo. Então tem algo do Senhor a trabalhar na nossa geração, nessa geração que aqui está. Amém? Vamos lá? 1 Samuel capítulo 16, a partir do verso 1. Acompanhe na sua Bíblia, na versão que você trouxe. Meninos, meninas, pré-adolescentes, tragam suas Bíblias, ok? Comecem a saber manusear. Não tem problema se não sabe onde está. No início da Bíblia tem um índice para você achar com calma. Mas é importante você trazer. Eu aconselho trazer de papel, né? Eu gosto de papel, mas se você não tem, traga da digital. Mas pelo menos a de papel você vai se familiarizando de onde estão os livros, né? E aí você vai poder grifar talvez alguma coisa. O texto diz assim, acompanhe na versão que você tem. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Preste atenção nos textos, hein? E deixa o Senhor tratar conosco nessa noite, tá? Samuel fez o que o Senhor disse. E quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo, e perguntaram: você vem em paz? E respondeu Samuel: sim, venho em paz, sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. Quantas vezes a gente já não fez isso, hein? Esse aqui é mais bonito, mais forte. Ele é esse. Verso 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Tipo assim, né? Esse não deu, eu tenho um bom também, tenho o segundo. E ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu a este. Então Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Verso 10. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes.
E então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Ei, presta atenção. E Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Eu sinto aqui que eu tenho um, mas não é o top da galáxia, não é o altão, não é o bonito e tal. Tem um lá, está cuidando das ovelhas, está trabalhando, né? Está lá. Samuel disse: tragam aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Cara, quando é maravilhoso quando tem profeta de Deus nos ambientes, cara, isso é lindo demais. Verso 12: então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja. Cara, olha o que o Senhor falou, é este. Olha como é estar sensível à voz do Senhor, né? Verso 13: Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Feche seus olhos aí, vamos orar. Jesus, que privilégio estar na mesa que o Senhor está, a mesa da revelação da palavra, a mesa que nos chama. E nesse momento agora eu clamo por uma atenção espiritual, assim como Samuel esteve, sensível à voz do Senhor, a caminhar, a tomar atitude e a agir segundo o seu propósito. Diante de todos que estão, estejam cheios da presença do Senhor, e ao que Ele quer tratar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Vamos lá, irmãos, vamos lá, vamos expor esse texto, vamos trabalhar. Esse texto aqui, ele fala de um momento, de uma chamada, da unção, da escolha para o próximo rei de Israel. Se você voltar talvez uma página ou duas anteriores, você vai ver Deus rejeitando Saul, e o porquê que Deus rejeita. Saul é o primeiro rei dessa nação, que até então ela era dirigida ali pelos líderes, ela era dirigida por aqueles homens, né, que o Senhor levantava para lutar contra os filisteus e tal, e de repente a própria nação pede por um rei, e aí vem Saul, e de repente agora a gente vê um menino, um jovem, sendo ungido para este novo reinado que estava por chegar, a substituir o reinado de Saul. Eu não sei se todos sabem, mas Davi, ele é o principal nome de rei, e nome mesmo, junto com um dos principais nomes da nação de Israel. Para vocês terem uma ideia, a bandeira de Israel, ela tem a estrela de Davi. Você prestaram aquela estrela no centro da nossa bandeira de Israel? É a estrela de Davi. Em Jerusalém, a principal avenida da cidade de Jerusalém, ela chama-se King David. Principal avenida. A principal torre, a torre mais importante das muralhas de Jerusalém, das ruínas que tem lá as muralhas, é a Torre de Davi. Ou seja, ele é aclamado como o principal rei de Israel, o principal nome, assim como Moisés e tal, mas Davi tem uma importância gigantesca na nação de Israel. Mas ele tem uma trajetória controversa. Conhece a história de Davi? Ao mesmo tempo que Davi é um adorador, vários salmos, a maioria deles, essas canções, esses poemas que estão em salmos, foi escrito por ele. Então, ao mesmo tempo que ele era um adorador, quando a gente vê salmos, Senhor é a minha luz, Senhor é a minha torre segura, em Ti eu confio. Quando Davi fala a respeito disso, é uma história controversa. Do outro lado tem um guerreiro que pega a cabeça e coloca lá e passa a espada na goela das pessoas. Ele era um guerreiro, um soldado, ou seja, ele matava as pessoas. Então, ao mesmo tempo que ele era um adorador, ele, do outro lado da história controversa dele, ele é um guerreiro.
Ao mesmo tempo que ele é um salmista que compõe poemas. Não sei se vocês sabem, salmos são poemas, tem uma estrutura poética. Então ele escreve poemas. A Bíblia diz que quando ele tocava sua harpa, aquele espírito que estava em Saul saía dele, trazia paz a tudo o que ele fazia. Ou seja, de um lado um salmista, do outro lado ele foi um adúltero. A história controversa de Davi. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus, por outro lado ele era um sanguinário. Consegue entender essa controvérsia? Do mesmo lado, ele era um grande monarca. Nos tempos de Davi, Israel viveu os tempos mais gloriosos, de expansão geográfica, avanço, conquistas, arrecadações, riquezas, paz, um reino unificado. Ele iniciou todo o projeto, Deus deu toda a visão e o projeto do templo. Ele em si não constrói o templo, as mãos dele estão cheias de sangue, é o seu filho que constrói, mas toda a planta, toda a ideia foi dada a ele. Ou seja, de um lado um grande monarca, só que do outro, Davi foi um péssimo pai. Quem sabe a história dele com seus filhos, né? Ele foi um marido medíocre, com as suas esposas e várias esposas. E hoje eu quero trazer um tema para vocês. Coloca o tema aí, Lucas. Pensando nessa introdução que eu estou falando com vocês sobre a vida de Davi, e o tema chama-se uma nova vida. Uma nova vida. E esse tema ele surge exatamente nesse momento que nós estamos vivendo de igreja, e não falo de IBC, mas da igreja na terra, da nossa geração, do que nós vivemos e experimentamos nesses dias todos, em especial no dia de ontem. Então, uma nova vida. Ei, nós precisamos pensar a partir de agora, nesse momento aqui de culto, uma nova vida. Eu preciso ter uma nova vida. Eu vim aqui hoje, o Senhor está tratando comigo sobre ter uma nova vida, uma nova vida, uma nova vida. Essa é a mensagem para nós, amém? Vamos caminhar sobre isso, uma nova vida, uma nova vida. E aí eu quero apresentar para vocês uma questão sobre Davi, que talvez você nunca percebeu, ou talvez se você já percebeu, talvez você não se lembre. E esse detalhe de Davi está na genealogia dele, a genealogia de Davi. Como a gente leu no texto, né? A gente estava lendo o texto aqui de Samuel. Davi é filho de, vamos lá igreja, vamos participar, vamos pregar comigo. Davi é filho de Jessé, vamos lá. Quem é bom de Bíblia, solte aí que eu vou fazer algumas perguntas. E Jessé, vamos ver se você sabe, né? Jessé, ele é filho de Obed. Nossa, pastor, você nem esperou responder. Vamos lá, vou te ajudar. E esse Obed, né, que era avô de Davi, ele era filho de uma mulher e de um homem importante. Vamos ver se vocês sabem. Quem que Obed era filho? Vamos lá. Quem que Obed era filho? De uma mulher. O 8º livro da Bíblia. Quem falou? Era Ruth. Era Ruth. Ruth e Boaz. Lembra da história? Então Ruth que está ali na Bíblia. Então olha só que interessante. A Ruth então ela era bisavó. Fiz sentido? Eu fiz a conta certa? Bisavó de Davi, ok? Davi ele está na 3ª linhagem, né? Então tem aqui Ruth, a sua bisavó, junto com Boaz, né? É o 8º livro da Bíblia, se não me engano. Então depois nós temos Obed e nós temos Jessé, ok? Então Davi ele chega nessa 3ª linha de genealogia. Pastor, o que você está falando? Que faz sentido? Presta atenção, que eu vou trazer algo aqui para vocês entenderem por que eu estou falando isso. Ruth então, se vocês sabem um pouquinho, ela era uma moabita. Presta atenção, igreja. Uma moabita. E o que isso tem a ver? Davi, portanto, ele não tinha um sangue 100% puro, entende? Ele não tinha o sangue 100% judeu, hebreu, mas ele tinha ali no seu sangue um sangue moabita. E vocês vão entender por que eu estou querendo falar isso. Nas suas veias ali corria um sangue moabita de sua bisavó chamada Ruth. Pastor, por que você está falando tanto isso? Vem comigo em Deuteronômio capítulo 23 e vocês vão entender por que eu estou querendo tratar sobre isso, sobre uma nova vida, sobre essa importância da genealogia que eu estou trazendo e sobre o que o Senhor quer tratar conosco sobre essa nova vida. Deuteronômio capítulo 23.
o verso 2. É o verso 3, mas eu vou ler só o verso 2 para trazer uma conexão, tá? O verso 2 de Deuteronômio 23 diz assim: quem nasceu de união ilícita, aqui está a minha versão, talvez a sua seja outra palavra, não poderá entrar na Assembleia do Senhor, como também os seus descendentes até a 10ª geração. Verso 3, presta atenção: nenhum, o que está aí? Amonita e o que? Moabita. Presta atenção nisso, igreja. Nenhum amonita e nenhum moabita, ou qualquer dos seus descendentes, até o que? A 10ª geração. Davi era qual? A casa caiu para ele, cara. Poderá entrar na Assembleia de Deus. Cara, pega a visão teológica que o Senhor quer querendo tratar conosco aqui. O sangue de Davi era um sangue misto. Sua bisavó é uma moabita, e conforme as exigências da lei que Deus estabeleceu, Davi, ele não podia sequer entrar na assembleia, na presença, na graça de Deus ali, e nem tomar posse sequer, muito menos ser um rei da nação. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo tratar aqui, dessa construção que eu trouxe? Assim sendo, gente, Davi era no mínimo um candidato improvável ao trono de Israel. Conseguiram entender a conexão da lei estabelecida, do que o Senhor falou? Olha, moabita, amonita, olha, esses estão até a 10ª geração e tal. E aí quando a gente vê a vida de Davi, a sua genealogia, a sua bisavó era uma moabita, Ruth, ela era. E eu quero trazer uns pontos para vocês pensarem sobre isso, sobre uma nova vida, e vamos ver o agir maravilhoso de Deus sobre isso. E a primeira reflexão que eu quero trazer com vocês é o seguinte: pense nessa história de Davi. Pensou? Agora pensa na sua. Ai que Davi, nossa, Davi mesmo. Agora vem para a sua história, e olha o que Deus trata com você nesse primeiro ponto. Que no reino de Deus, presta atenção, igreja, o sangue que importa não é o seu. No reino de Deus, o sangue que importa não é o seu. E quando eu falo de sangue, é porque o meu é A positivo, é O negativo, cabeça de bagre. Não é isso não. Eu estou falando da essência, do passado, do que te trouxe até aqui, do que aconteceu, do que você faz, o que você fez hoje talvez, você fez há 1 ano atrás, há 10 anos atrás. É sobre isso. É isso aqui espiritualmente o que o Senhor está tratando conosco. No reino de Deus, o sangue que importa não é o seu. E glória e graças a Deus por isso. Porque na obra de Deus, gente, o sangue que importa não é o que está na sua veia, cara. Sabe por quê? Porque o que está dentro da sua veia, o que te trouxe até aqui, a sua história, o seu passado, talvez seja resultado de coisas pecaminosas. Talvez experiências erradas que você teve, que você participou, que você conviveu. Portanto, o reino, na vida com Deus, o sangue que importa não é esse que está correndo em você, mas é o que está sobre a sua vida, amém? Faz sentido isso? É o que está sobre a sua vida. Sabe por quê? Vamos trazer uma linguagem para você entender. Davi, ele não tinha pedigree. Entende isso? Davi, ele não tinha pedigree, cara. Só para vocês entenderem, para ser rei na continuação, precisava pertencer à mesma tribo. Saul pertencia à tribo de Benjamim. Qual era a tribo de Davi? Vocês sabem qual era a tribo de Davi? Começava com Ju, terminava com Dá. Vocês sabem qual é? Judá. Então, ele era de outra tribo, ou seja, não era nem de Benjamim, a continuação da tribo de Saul. Sabe, ele não tinha o pedigree, ele não era um 100% hebreu, ele não tinha o sangue real na sua vida, a descendência ali, ele não tinha uma linhagem pura, ele não era nem o primogênito dentre seus irmãos, era o último lá, o que estava lá no canto. E vem Eliabe, e vem Aminadab, e vem Samar, vem os bonitões, os mais altos e tal, e Davi está lá, cuidando das ovelhas. Ai, cara, isso que é lindo de ver, que no reino de Deus existe um sangue que importa.
E o sangue não é esse que está em suas veias, igreja. Não é esse. O sangue que importa no reino de Deus é o sangue do Cordeiro Santo de Jesus, aquele que disse, quando nós falamos está consumado, e ele recai sobre nós. Sabe, igreja, não é a experiência que você tem do seu pai. É porque é o meu pai, é porque é o meu avô, é porque é o meu bisavô. Mas diz Davi, porque a minha bisavó é uma moabita, né? Não é sobre isso, igreja. Não é sobre o que você fez, sobre a sua família, sobre a carga que você tem. Não é sobre o sangue que cai sobre você. Sabe, igreja, no reino de Deus, deixa eu falar algo para vocês. Ele escolhe quem Ele quer. Ele, o Senhor, escolhe quem Ele quer para fazer o que Ele quer e do jeito que Ele quer. Essa é a dinâmica do reino dos céus, que dá bug em nós. Que Samuel chega lá, bate o olho, ele escolhe quem do jeito e para fazer do jeito que ele quer. Os mais malucos, ele levanta aquele que não é nada e fala, vamos. Aquela que está jogada, chorando as traças, num canto, sem esperança, ele segura pela mão. A sociedade, os amigos, todos dizem, não tem mais jeito, mas ele vem e levanta e usa a sua vida como um testemunho. Então ele escolhe quem ele quer, da forma que ele quer, para fazer o que ele quer. Não foi isso que está no verso 1, vamos ler de novo o texto base de Samuel. O verso 1 diz assim, o Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Eu escolhi um dos seus filhos para ser rei. Eu rejeitei, eu escolhi da forma com que eu quero. Davi vai assumir quando eu determinar. Essa é a lógica do reino de Deus, cara. É uma lógica que não obedece aos padrões humanos, igreja. É uma lógica que não obedece aos padrões humanos. Sabe o que nós falamos? Mas por que aquela pessoa, né? Por que aquela pessoa está fazendo tal coisa, né? Por que agora ela está servindo? Nossa, parece que ela... Por que essa pessoa? Nossa, ele não era um problema na sua família. Aquela pessoa não era um problemático, só trouxe tristeza. Olha que exemplo de mãe. Olha que... Não é assim? Nós sempre falamos assim, não é? Não é assim que nós fazemos? E aí vem o Senhor, cara, e derrama um sangue, não esse, não a sua história, não o que você carrega, não a sua descendência, o avô, seu bisavô, o seu avô que tá assim, a minha mãe que não conhece a Cristo, o outro que faz tal coisa e mendiga. Ei, para com isso. Nada se opõe ao sangue do Cordeiro que está sobre você. É isso que a palavra está falando. Essa é a mensagem. Deus não segue os padrões humanos, gente. Deus não segue. Ontem lá no Jesus Day, a experiência que nós tivemos lá, Deus não segue padrões. Não segue padrões, irmãos. Eu estava lá de repente, no momento de clamor com os irmãos, com as igrejas, eu vi crianças caindo cheias do Espírito Santo. Crianças caindo cheias do Espírito Santo. Eu vi pessoas lá sendo batizadas, pessoas que eram surdas, mudo, o pai era surdo, chegou cheios. Deus não segue, porque é um padrão. A gente vai colocar Deus dentro de uma caixinha, nossa, porque nós achamos, porque a escola teológica, ei, para com isso. Ele é soberano, Ele faz como Ele quer, da forma como que Ele quer. Ele chama quem Ele quer para fazer o que Ele quer. Para fazer o que Ele quer. Presta atenção no que eu vou dizer aqui, igreja, para não soar como até mesmo diante desse alto padrão que nós vimos, né? A gente vê o Senhor, até mesmo desse alto padrão de toda a lei que o Senhor estabeleceu. Presta atenção. Nós vamos encontrar a graça de Deus nas entrelinhas dos episódios aqui, de cada personagem. Mesmo diante de uma lei dura, nós vamos encontrar a graça de Deus nas entrelinhas, em cada personagem da Bíblia. Quer ver como?
Quem disse que na casa de Deus não podia entrar amonita e moabita? Quem falou isso? O próprio? Quem falou isso, igreja? Não foi o próprio Deus? E quem escolhe Davi, que coloca ele como rei? Quem? Consegue ver? As entrelinhas, a graça de Deus nas entrelinhas. Consegue? Deixa eu mostrar um outro. Lá em Mateus 10:33, Jesus disse que aquele que negasse ele diante dos homens, ele negaria diante dos pais, ok? Tem esse texto bíblico, ok? Agora, quem foi o apóstolo que negou diante dos homens? Quem foi esse apóstolo que falou: não conheço? Pedro, né? Agora, quem chamou esse mesmo apóstolo? Apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. O próprio Senhor. Isso é a graça de Deus, é a graça divina. O Davi sendo escolhido é um ato da graça do Senhor. A graça, irmãos, presta atenção, ela segue nas entrelinhas dos episódios do chamado de cada crente ainda hoje. Sabe por quê? Pensa no seu passado, o que você fazia, onde você estava, qual era o seu testemunho, o que saía da sua boca, o que você tocava, quais eram as suas atitudes. Começa a pensar nisso, pensa sobre isso. Se não tem a graça de Deus nas entrelinhas, inclusive em mim, em você, é só você pensar a sua origem. Quantos crentes tem na sua família? Talvez nenhum, talvez você é o primeiro. Talvez seus avós, seu pai, sua mãe causaram vergonha, tristeza. Ei, mas veja onde você está hoje, igreja. Contemple a graça de Deus, contemple sobre você. É Ele te chamando, te escolhendo, independente do sangue que corre na sua vida, porque o que importa é o sangue que está sobre você. Sabe, Davi, ele tinha sangue moabita, e os moabitas: pastor, por que é isso? Você não vai falar? Estou curioso. Os moabitas, eles foram amaldiçoados por Deus. E não é que eu estou falando, porque os moabitas, é porque Deus escreveu. Vem comigo, vou mostrar para vocês. Eles abrem Gênesis, capítulo 19. Gênesis 19, que eu vou mostrar para vocês. Da onde surge isso? Eles são frutos de um incesto entre Ló e suas filhas. Abre em Gênesis 19, que eu vou mostrar para vocês isso. Gênesis 19, capítulo 19, verso 36, diz assim, ó: assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai do quê? Dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami. E este é o pai do quê? Dos amonitas de hoje. Compreenderam o porquê de tudo isso? A bagunça que aconteceu? O Senhor, ok? Por isso que ele falou: esse povo não vai pisar na minha assembleia. E aí vem a Ruth, uma moabita, né? A descendência dela, bisavó de Davi. Vê a graça de Deus nas entrelinhas. Vê a graça de Deus. Veja, essa questão era tão séria, gente. É tratado com um assunto tão particular. Olha só, abre Neemias, projeta aí, Lucas. Acompanha aqui para a gente ganhar um tempinho. Neemias 13, verso 1 ao 3. Olha sobre a fé judaica. Neemias 13, 1 ao 3, vamos projetar. Diz assim: naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz. Lembra Neemias, reconstrução dos muros, ok? E eles estavam então iniciando um novo tempo em Israel. Naquele dia o livro de Moisés foi lido em voz alta diante do povo. E ali achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus. Terrível isso, né? Terrível isso. Mas sabe o que é maravilhoso dessa graça de Deus? Que no reino de Deus, o sangue que importa, e quando eu falo sangue, pense espiritualmente,
Ei, pense espiritualmente. Quando eu falo sangue, é o que está aqui para trás, é a sua vida, é o seu passado, foram as suas escolhas erradas lá, qual foram as coisas erradas que você cometeu, a sua vida, pai, mãe, você, suas escolhas, atitudes, tudo que envolve a sua vida. É isso que eu estou querendo tratar sobre o sangue. Então, no reino de Deus, o sangue que importa não é o seu, o meu, mas sim o de Cristo. Amém, igreja? É o do Senhor. E qual que é a lição que nós podemos aprender, pastor, com esse primeiro ponto? É que a nossa origem não importa, o nosso passado não importa, nossa origem familiar não importa. O que importa é o que Ele está sobre nós. A história que importa não é a que nos gerou, mas é a que nós temos por construir a partir de agora. A que nós temos por construir a partir de agora. Toma posse disso aí. Há pessoas aqui que estão com o coração machucado e impedido de se prosseguir e ver portas novas que o Senhor está por abrir, por ficar sempre caminhando e segurando sobre sangues passados. E o Senhor está tratando algo novo. O que importa é o que está sobre você, e o que Ele está falando sobre você, e uma história nova sobre você. Coloca a frase aí, Lucas. Dá para colocar? Coloca a frase, por favor. Você não pode escolher as suas origens, a sua história passada, mas você pode escolher o seu Salvador. Você pode escolher o seu Salvador. Amém? Vamos para o segundo ponto. Isso me conecta com uma segunda reflexão. Que Deus te ama, meu irmão, do jeito que você é. Presta atenção nisso. Presta atenção. Mas Ele se recusa. Projeta aí, Lucas. Segundo palco. Deus te ama do jeito que você é, mas Ele se recusa a deixar você dessa forma. Como que eu sou, pastor? Como que é a sua vida? Você faz a reflexão aí. A pergunta é que eu estou fazendo com você, e cada um vai pensar dentro de si. Como você é? Como você é? Vou falar de uma forma global. Como que é o ser humano? Como que é o ser humano? Somos mentirosos, traidores, adúlteros, pornográficos, prostitutos. Somos nós. Mas deixa eu falar isso. Aí, pastor, está me constrangendo. Então deixa eu falar. Ele te ama, cara. Pastor, como que eu cheguei aqui? Cheirando o pecado, podre. Olha o que eu fiz hoje, olha o que eu fiz ontem, olha o que eu fiz agora antes de chegar há 10 anos. Olha o meu currículo, olha o passado, olha o sangue que está para trás de mim. Beleza, então deixa eu falar. Ele te ama, cara. Mas Ele se recusa a deixar você dessa forma. Você chegou aqui como mentiroso, então seja bem-vindo, o Senhor te ama, mas Ele não quer deixar você dessa forma. Você é um adúltero, maravilhoso, Ele te ama, vem, mas Ele se recusa a deixar você dessa forma. Você é um pornográfico, vem, Ele te ama, mas Ele se recusa a deixar você dessa forma. Sabe por quê? Lá em Filipenses 2,5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Há uma atitude, há um padrão. Pastor, qual que é o padrão? Qual que é o padrão? É seu, pastor? Coitado de vocês conseguiram. Não, é Cristo. Há um padrão dos céus estabelecido. Qual que é o padrão então? Vamos olhar. Qual que é a atitude, né, para esse coração mais puro que já existiu na terra? Sabe qual que é a atitude? Jesus. Vamos falar dele, já que ele é o padrão. Jesus era adorado por milhares, mas ele se contentou a viver uma vida simples, simples, de mão grossa, e sentava com as pessoas e falava de uma forma simples. E nós somos aqueles que buscam a vaidade, o ego, nem que para isso eu tenha que pisar e matar pessoas. Jesus, ele foi desprezado por aquele que ele criou, por aqueles que ele criou, cara, mas perdoou antes mesmo deles pedirem perdão, antes dele falar, me perdoa, eu te perdoo.
porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, e nós somos o contrário. Nós acusamos primeiro, antes de liberar o perdão. E Jesus é aquele que acalma a tempestade, e dorme, e descansa em meio a uma tempestade que esteja acontecendo. E nós, diante da tempestade, nós gritamos diante dela, e muitas vezes nós que causamos a tempestade, não é? Dentro da tua casa, talvez eu sei que está causando a tempestade lá, cara, entende? Jesus levantou a mão para curar, e nós muitas vezes levantamos para ferir. Você vê o padrão dos céus como que é? Então a Bíblia de Filipenses 2 diz que tem um padrão. A atitude nossa tem que ser a mesma de Cristo, cara, a mesma de Cristo. E como que é possível viver esse padrão? Tem uma fórmula na Bíblia, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 tem um padrão, diz assim o texto: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que aconteceu na cruz com Cristo? O que aconteceu com Ele? Ele morreu, não foi isso? O texto que lemos diz que Ele foi crucificado, e nós crucificados com Ele. Então a fórmula para entender esse padrão do céu só existe uma, igreja. Para entender esse padrão do céu só existe uma: precisamos morrer esse homem que está dentro de nós. Precisamos morrer. Se isso não acontecer, não é para você pegar uma arma e se matar não, tá bom? Ok? Se não acontecer esse homem que está gritando dentro de você, e quando eu falo homem, não é sobre sexo, as coisas não mudam. Não mudam. Aqui está uma grande chave para nós, um dos grandes dilemas, talvez para a nossa falta de fé, de amor, de compromisso e de esperança. Talvez é um fato de nós muitas vezes não termos mudado ainda, é o fato de não termos morrido. Sabe, igreja, talvez porque relacionamentos, parece que nada muda, é sempre uma guerra, uma briga constante. Sabe por quê? Porque não houve morte. Enquanto não houver morte, é uma briga. Eu estou com a razão, e não sou eu, e vai para lá, e vai para cá, e a guerra, é eu que estou com a razão. Aí dorme separado, aí um dia dorme no sofá, aí daqui a pouco está dormindo no outro quarto, e é a guerra. E se não houver uma morte, sabe o que acontece com uma morte? Sabe o que acontece? Se tiver morte, vai acontecer isso aí, ó. Está uma guerra, né? Se pelo menos um morrer, vai acontecer isso aqui, ó. Cara, me perdoa, porque eu errei, eu fui um grosso com você. Aí o outro vai lá e vai falar: puxa, me perdoa porque eu fui muito estúpida com você. Padrão dos céus. Sabe por que ministerialmente nós às vezes não compreendemos muito a mensagem e tal? Porque não houve uma morte. Muitas vezes nós sentamos, estamos num ambiente tão conectados com os céus, mas a gente está pensando no cheeseburger. Entende? Está pensando no cheeseburger. Morrer, essa é a palavra. E sabe o que é mais incrível? Que Deus, após essa morte que é composta para nós, sabe o que acontece? Ele jorra vida em mim e em você. E sabe onde eu vejo isso? Aconteceu na vida de Davi, de Paulo, de Pedro, na mulher samaritana, em Zaqueu, em Mateus, comigo, com você. Uma morte e uma vida abundante com Ele. Ele derrama vida em você após essa morte que tem que acontecer. Igreja, enquanto Jesus não for tudo em você, em mim, em nós, em igreja, na família, enquanto Ele não for as primícias da sua agenda, enquanto Ele não for o seu maior desejo, o seu bem mais precioso, os céus nunca fará sentido. Ontem lá eu vi crianças, cara, com o rosto no pó assim, ó. Você já viu alguém com o rosto no pó? Quem já viu alguém com o rosto no pó? Já viu? Eu vi crianças lá assim, ó, cara no chão, chorando,
por Deus, por Jesus. Eu vi adultos, homens, eu vi jovens lá, o rosto no pó, prostrado lá, prostrado, por esse encontro, e isso me leva ao terceiro ponto, para essa nova vida que está sendo proposta aqui. Se preocupe, presta atenção, se preocupe com o comum, e Deus fará o extraordinário. Essa tem sido um lema nosso aqui na IBC, não é? Quem tem participado das reuniões, nós temos vivido muito isso. Se preocupe com o comum, que Deus fará o extraordinário. Pastor, fala mais, vem comigo no texto, Samuel 16, do que nós estamos lendo, só que no verso 11, vamos lá? Vocês vão entender isso. O verso 11 diz assim, ó: então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula. O que o caçula está fazendo? Mas ele está fazendo o quê? Cadê? Onde eu estou ali? Vocês compreenderam isso? Mas ele está cuidando das ovelhas. Davi, em nenhum momento ele falou assim, ó: rapaz, Samuel vem hoje. Samuel vai aparecer aqui hoje, e ele falou que vai ungir um novo rei, então deixa eu cuidar das ovelhas hoje diferente, porque Samuel está aparecendo aí com o chifre cheio de óleo, e diz que vai vir na casa do nosso pai. Ei, o cara estava lá cuidando das ovelhinhas. Isso é lindo demais. O texto continua, não. Samuel disse: traga aqui, nós não vamos nos sentar para comer até que ele chegue. Então Jessé chamou, e ele veio. Ele era ruivo, tal, boa aparência. E aí a parte B: é este, o Senhor falou para Samuel: levante-se e unja ele, é este aqui que eu escolhi. Verso 13: Samuel então apoiou o chifre cheio de óleo, ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia, presta atenção nisso, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Nós precisamos de uma igreja cheia do Espírito do Senhor. E Samuel voltou para Ramá. Se preocupe com o comum, que Deus fará o extraordinário. Sabe, na minha vida pastoral, caminhada de fé, uma das coisas que eu aprendi a viver é viver pela fé em vários sentidos, em muitas coisas, em tudo. Mas um exemplo muito claro para nós, assim, que fica visível, é financeiramente. Acho que o Márcio compartilhou, eu não ouvi, acho que estava lá no fundo, sobre a parte da oferta, né? Sabe, essa não é uma preocupação, porque se a igreja é dele, se ele é o pastor aqui, e as ovelhas é dele, é tudo dele, ele proverá. Faz sentido isso? Ele proverá. Então qualquer encalço, qualquer problema que aconteça, ele proverá. Façamos o quê? O comum. Agora deixa o extraordinário com Deus, hein? Deixa o milagre com Deus. O seu, o que é o comum? Vai trabalhar, filhão. Paga lá suas dívidas, vive, faça o comum. Deixa o extraordinário. Eu tenho vivido, nós vivemos isso na igreja, gente, desde o início dessa igreja. Esse salão aqui chegou dessa forma. Não sei se você sabe a história desse salão, como ele chegou. Nós estávamos em um momento comum. Eu passei aqui na frente, esse salão veio, aí não veio mais depois, e aí pegou fogo em outro lugar. A história é linda, depois vocês conversam com os obreiros. Pegou fogo em um lugar, e o cara chegou: cara, o salão está disponível para vocês de novo. E um dia que acabou o culto, nós estávamos no culto online, eu vim aqui na frente e comecei a orar. Era 11 horas da noite. Eu falei: Senhor, esse salão o Senhor tinha dado para nós. Como assim, Senhor? E eu estou fazendo comum, a igreja é tua. E aí passa alguns dias, acontece tudo aquele rebuliço. Entende isso? Entende isso? Eu tenho vivido isso na minha vida particular, gente. Na minha vida particular, extraordinário. Faço o comum. Igreja, nós estamos vivendo tempos de cansaço, sim ou não? De corações congelados, de sobrecarga, de falta de fé, de famílias sendo arruinadas, de jovens se perdendo. E uma das grandes marcas disso tudo
é da falta de realizações de coisas comuns, de coisas simples, igreja. Quando nós olhamos esse texto que eu li aqui, Samuel 16, 11 ao 13, diz que Davi estava cuidando das ovelhas, pai. E se você ver a continuação, uma página para frente, quando ele vai enfrentar Golias, sabe que ele estava lá? A Bíblia diz que ele ia todos os dias lá no acampamento tal, e cuidava das ovelhas. Ele continuou fazendo, mesmo diante de uma unção, mesmo diante. Ai, cara, como isso é lindo. Quais são as ovelhas que o Senhor tem colocado diante de você, diariamente, para você cuidar? Presta atenção, igreja, vamos lá. Quais são as ovelhas? De Davi, fazia o comum, e o Senhor o colocou sobre um extraordinário. Quais são? Eu estou usando o exemplo das ovelhas, mas quais são? Pensa aí. São seus filhos. Você tem acompanhado, visto, cuidando, você tem pastoreado, é uma vida de oração. O comum é isso. Você tem orado, seu coração queima por Jesus, você quer a Ele, a presença dEle. Esse é o comum. Esse é o comum, igreja. É um amor diário que precisa ser exercitado. Esse é o comum. É o apresentar os peixinhos e os pães diariamente. Senhor, eu começo esse dia, tenho aqui alguns peixes, que é a minha vida, é a minha fala. Multiplica isso, Jesus. É o chamado que Deus fez para você, mas talvez o tempo foi passando, sabe, e ficou tão normal. Mas esse é o comum. Talvez você abrir a igreja, isso é o comum, mas faça o comum, que o Senhor coloca o extraordinário. Ah, Senhor, o meu eu limpo a igreja, eu arrumo essas folhinhas aqui, eu prego na rua, ok, eu evangelizo. Isso é o comum. Não se preocupe, que o extraordinário é o Senhor quem faz. Você é apenas um semeador. Deixa que o crescimento Ele faz, cara. Ele faz. Cara, que lindo ver ontem no Jesus Day, os irmãos servindo, todos os irmãos aqui, a nossa comunidade. Parabéns, eu quero parabenizar todos vocês, todos vocês. Que lindo de ver a igreja reunida. Muitos irmãos eu não vi, porque nós estávamos cada um por um canto, mas os que eu vi ali que estavam próximos, que lindo. O Francisco, cara, e parecia o general do Senhor lá, não arredou o pé, e estava lá firme, amando o Senhor lá no seu poço. Meu pai, minha mãe, todos os irmãos aqui que serviram, fazendo o comum. O Francisco estava lá cuidando dos irmãos que estavam passando. O comum. E o extraordinário é o Senhor quem fez. É o Senhor quem fez. Talvez você estava lá pegando os alimentos de quem estava chegando. Olha, esse açúcar, esse arroz, comum. E o extraordinário quem faz? Talvez você estava na recepção, seja bem-vindo, talvez você estava lá no carro, eu não sei, em algum lugar você pôde, talvez você estava sentado na arquibancada, só lá participando, comum. E o extraordinário é o Senhor quem faz, é o Senhor. A minha oração é que nunca falte Jesus em sua vida, que nunca falte o Espírito Santo na sua vida, que nunca falte Deus na sua vida. Presta atenção nisso. Presta atenção. Tudo nos falta quando Deus nos falta. Tudo nos falta quando Deus nos falta. Se nós não temos Deus, não temos nada. Não, eu tenho muito dinheiro na conta. Tem nada. Não, eu tenho uma beleza. Tem nada, vai enrugar. Vai enrugar. Se não tem Deus, não tem nada. Sabe, talvez você está à espera de algo extraordinário. Você está à espera de um milagre, de um sobrenatural. Faça o comum apenas. Ame a Ele. Esse é o comum para você.
viva para Ele. Esse é o comum, fique em paz, o extraordinário vai acontecer. O extraordinário de Deus acontece. Ore, irmãos, presta atenção, não desista. Você que está pensando em desistir da sua própria vida, não desista. Você está pensando em desistir de coisas às vezes, não desista. Não desista. Presta atenção, não desista do que Deus não desistiu. Se você talvez esteja cansado com alguma coisa, com a vida, com a política, com a igreja, com tudo que está acontecendo, não desista. Se você está cansado, o remédio para o cansaço chama-se descanso. E esse descanso é uma pessoa, e a pessoa de Jesus, e não a desistência. E não a desistência. Clame por Ele, tenha fé em Deus. Deus te chama para um novo sentido, menos murmuração, menos reclamação. Sabe, as oportunidades, gente, estão no mesmo lugar onde as reclamações estão. Muitas vezes nós sentamos e poderemos reclamar de um monte de coisa, mas as oportunidades estão nesse mesmo ambiente. Entende isso, igreja? Faça o comum, cara, faça o comum. Tem uma frase de George Miller, eu não acabei não projetando para o Lucas, mas se você gosta de anotar, anota essa frase. Olha essa frase. George Miller foi um missionário do século 18, 19. E olha a frase que esse homem diz. Não está aqui, não vou projetar para você, mas escute e anote se você quiser. Nunca saia do seu quarto pela manhã, até que tudo esteja certo entre você e Deus. Faz sentido isso, cara? Faz sentido. Uma nova vida. Uma nova vida. Ontem no Jesus Day, e ainda nós vamos respirar muito isso, e foi extraordinário que nós passamos lá. Eu tive uma das experiências mais incríveis como servo de Deus. Mais incríveis. Coloca o primeiro vídeo, Lucas. Primeiro vídeo. Vocês vão ver aqui esse vídeo, algumas coisas. Esse é o meu filho Lucas. E nós estávamos lá no momento do Jesus Day, momento de apelo e de batismo. E Deus fez um mover tão grande em nós, os irmãos que estavam lá. Acho que eu batizei mais de 15 pessoas. Mais de 15 pessoas. Mais de 15 pessoas. E eu estava batizando pessoas lá. Pode deixar, tá? Esse vídeo aí. Depois, na hora que acabar, você põe. E eu estava batizando pessoas. E foi tão lindo que eu estava rodeado dos meus amigos, a família, a igreja de Deus. Os meus amigos pastores que caminham comigo há muito tempo. Vocês vão ver eles me abraçando ali. A minha família, os irmãos. E eu estava batizando ali pessoas, né? E um dos pastores que chegou em mim e falou: Pastor Léo. E ele chegava: Pastor, tem mais um para batizar. Minha mãe, a missionária lá, pegava pessoas: Pastor, tem mais um. E os irmãos, né? E não só eu, tinha várias pessoas, vários pastores pastoreando lá, batizando. E esse pastor aqui chegou: Pastor, tem mais um. Eu falei: Vamos batizar. E ele falou: É o seu filho. E ele estava em lágrimas lá. E foi um momento maravilhoso. Como poucas vezes eu tive a oportunidade de ter como servo de Deus. E esse momento aqui, vários batismos. Essa moça, ela quis, falou: Eu quero me batizar. Só que ela é de menor, e nós não estávamos batizando os menores lá sem autorização dos pais. Preenchi um formulário, e ela falou: Eu quero batizar. Eu falei: Mas seu pai não está aqui, e a gente precisa de uma autorização dele. E ela saiu meio constrangida e estava com as amigas de célula dela e tal. E aí ela chamou o pai, e o pai é surdo e mudo. E aí ela falou: Vamos chamar uma intérprete. E chamamos uma intérprete em Libras. E o pai dela está aqui sendo filmado, assim, ó, transmitindo ao vivo para ela, assim, ó. E nós ali, eu comecei a derramar palavras sobre ela, sobre a vida dela. E a intérprete foi tratando e falando para ela. Ela desejou, ela quis, cara. E o pai dela lá, surdo, vendo o maior milagre chegando na sua filha. O maior milagre chegando na sua filha.
som está mais alto. Nós batizamos ela lá. Esse foi um dos vários momentos que nós tivemos lá. Vários momentos que nós tivemos lá. Vários momentos. Uma nova vida é proposta. Pode cortar, Lucas. Pode cortar. Uma nova vida é proposta. Uma nova vida. Como? Se preocupe com o comum, que o extraordinário de Deus vai acontecer. Ontem lá, tantas experiências, palavras proféticas que eu recebi sobre mim e sobre a igreja, sobre nós. E eu creio, pastor, e agora? Continuo fazendo comum. Nada vai mudar. Há promessas que eu escutei diretamente para nós, para mim ontem, profetas do Senhor que chegaram. Pastor, e o que acontece? Continuo no comum, que o extraordinário no tempo dele acontecerá. Eu queria que você ficasse de pé, que eu quero ler um último texto. Salmo 37. Você está à espera de um milagre, de um sobrenatural? O Senhor fala com você agora, esse último texto. Salmo 37, vai projetando aí, Lucas, que eu vou pular alguns versos, tá? Verso 3. Presta atenção para a gente finalizar, tá bom? Nós vamos finalizar com uma oração, com uma canção, e nós vamos para um momento de ceia. E o Salmo 37 diz assim: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Verso 23. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Aleluia. Para sempre serão protegidos. Verso 39. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Este salmo, sabe quem escreveu? Davi. Davi, bisneto de uma moabita. No reino de Deus, o sangue que importa não é o seu, mas do Cordeiro Santo. Deus te ama do jeito que você é, e Ele quer transformar a sua história. Faça o comum, que o extraordinário é com Deus. Feche seus olhos e vamos orar. E vamos orar. Jesus, diante dessa palavra lançada hoje, que seja selado aqui corações, vidas,
talvez estão sangrando pelo que a vida produziu, pelo que o passado produziu, pelo que pessoas produziram, ou porque talvez mesmo nós produzimos. Mas a maravilha da graça de Deus, que ela transcende a lei. Ela transcende a lei. E Deus chama Davi bisneto de uma moabita, e ele escolhe Davi e coloca Davi como rei de Israel. Ei, o Senhor fala ao seu coração. Fique com os olhos fechados. Fique com os olhos fechados. O Senhor fala ao seu coração. Você chegou hoje aqui dando a última chance. O Senhor fala ao seu coração que você tem falado que não acredita mais em ninguém. Você se machucou e você está cansado, até mesmo com igreja, com pastores. Há uma ferida em você que não foi cicatrizada. O Espírito Santo de Deus fala ao seu coração hoje: deixa eu curar você. Deixa eu curar o seu coração. Deixa eu tratar o que está sangrando em você. E essas marcas, toda essa ferida, ficará apenas como um testemunho, porque a sua vida, a partir de agora, desse derramar do que o Senhor está fazendo, é uma história nova, é uma vida nova que o Senhor quer fazer em você. Assim como Davi foi o desprezado, estava lá, o Senhor te chama para algo novo. Talvez você tenha falado: Senhor, eu não aguento mais. Parece que todas as vezes acontecem as mesmas coisas. Ei, o Senhor fala a ti: o extraordinário de Deus está prestes a acontecer. Se preocupe apenas com o comum. Ele está cuidando de cada detalhe. Muitas coisas você não tem percebido, você não tem visto, mas o Espírito está ao redor, está cuidando e tratando de cada área. Há algo novo a ser construído. Deleite-se em mim, confie em mim. O Senhor fala ao seu coração. Vá aos pés dele, derrame seu pranto aos pés dele. O Senhor te chama pelo nome. O Senhor está vendo você além da sua aparência agora. Além da sua aparência. Você por muitas vezes tem colocado algo que é como se fosse uma máscara. Mas o Senhor sabe como está por dentro de você. E muitas vezes você tem chorado sozinho, sem ninguém ver o que está acontecendo. Sabe o que o Senhor fala para nós? Assim como Ele falou com Davi. Assim como Ele falou com Davi. O Senhor falou ao coração de Samuel: é este, unja ele, é este. Igreja, o Senhor fala com você nessa noite: seja revestido, confie nele. Pegue essa área, essa situação que você está vivendo, confie nele. Eu queria que durante essa canção que nós vamos cantar agora, você rasgasse o seu coração. Rasgasse. Se você quiser receber um abraço, eu gostaria de chamar você para frente. Nós queremos abraçar você e orar por você. Se você quiser ficar onde você está, fique em paz. Não é momento de constranger, mas